Olá pessoal, saudações a todos. Hoje o assunto ele é muito importante para vocês, pois se refere a um tema que as pessoas estão ouvindo aí a todo momento, que é o grande reset. Será que ele vai acontecer ou apenas uma teoria da conspiração? Me acompanhe. Saudações a todos, eu sou Tony Ritchie e hoje eu convido vocês a assistirem esse vídeo onde eu falo de um assunto que está repercutindo com várias pessoas pelo planeta e vai repercutir na vida de vocês, com certeza, assim na minha também. Bom, por muito tempo as pessoas sempre imaginaram, né, quem fala sobre a história do planeta, sempre imaginaram que havia um grupo que dominava todas as coisas no planeta. E esse grupo determinava as leis, as regras e tudo mais para reger como as pessoas vivem, né? Fazer o regimento da vida dessas pessoas. Mas, por muito tempo também, isso sempre foi tratado como teoria de conspiração. E esse nome acaba tirando um pouco o foco das coisas muito sérias, porque muitas pessoas que pensam de uma maneira analítica ou de uma maneira mais séria, a hora que ela escuta esse nome teoria da conspiração, ela acaba nem assistindo, nem querendo perceber sobre o que está sendo falado. Por outro lado, muitas coisas que já foram chamadas de teoria de conspiração estão acontecendo realmente. E infelizmente esse ano de 2020 parece que tudo acelerou, inclusive a realização dessas coisas entre aspas chamadas teorias da conspiração. E uma dessas é justamente a questão de como a economia do planeta Terra será gerida nos próximos meses e nos próximos anos. Sim, talvez você nunca prestou atenção, mas a sua vida depende dessa gerência da economia mundial. Tudo é regido justamente pelos donos desse mundo que fazem parte deste fórum que todo ano é colocado como um objetivo diferente. Este fórum que acontece sempre em Davos, ele é anual e nesse momento várias pessoas, entre elas políticos, pessoas influentes, pessoas que são líderes de nação, realmente eles estão participando e trazendo novidades e também colocando novas metas e novos objetivos. E olha que interessante, nesse mês que passou, no mês de junho, no dia 3 de junho de 2020, realmente parece que as portas foram escancaradas de uma realidade que, se eu contasse para vocês o ano passado, possivelmente vocês falariam, isso é teoria de conspiração. Falando hoje, também muitos vão acreditar que seja teoria de conspiração, mas não é. É uma realidade sendo colocada e eles realmente vieram preparados para falar sobre o grande reset que acontecerá no ano de 2021. Sim, essa palavra que você ouviu, o reset, nada mais que zerar tudo que existe no planeta de forma econômica. E sabe como eles pensaram nisso? Realmente não foi alguém de momento empolgante naquela situação que a pessoa está. Ah, eu vou pensar em algo e vou falar, olha, eu quero que faça o reset da economia. Não, pelo contrário, foi muito bem planejado, com um vídeo montado, onde ele já tem todas as imagens montadas para comover as pessoas. Preste atenção.
prestar atenção nesse vídeo? Olha que interessante como todas as imagens batem, como que tudo realmente tem a ver com o momento atual que é colocado. Mas muito interessante que esse contro e alto e del também é falado junto com as pessoas que fazem parte da cúpula, as pessoas mais importantes desse evento. It is obvious that we are in the midst of the most severe crisis the world has experienced since World War II. 75 years ago, countries and people came together to shape the post-war global order. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. Now is the historical moment, the time, not only to fight the severe virus, but to shape the system. We can build a new social contract. In short, we need a great reset. A golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. Therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. Now is the time to think what history would say about this crisis. There will be more debt, more deficit, more unemployment, more inequality and more poverty unless we act. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. We must build more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change and the many other global challenges we face. Já coloquei esses vídeos justamente para você não falar, olha, teoria de conspiração, mais uma que o professor de repente está falando. Não, não é teoria, está aqui na prática. Essas pessoas que gerem toda a economia mundial, a economia global, elas estão agora determinando que haverá um grande reset. E para muitas pessoas a gente poderia falar, puxa, mas por que isso, né? Por quê? A dúvida está pairando no ar. Mas sabe por quê? Porque simplesmente estão utilizando um grande discurso, um discurso onde o capitalismo falhou, o capitalismo foi longe demais e devido à pandemia que está acontecendo, seria melhor que realmente a gente utilizasse esse momento único, essa janela, para que pudéssemos trazer mais benefícios para as pessoas, fazer novamente um novo social, trazer uma qualidade de vida a todos e justamente vamos fazer o grande reset. Até então o discurso parece lindo, já que existem movimentos no planeta inteiro falando sobre meio ambiente, sobre poluição, já existem pessoas falando sobre racismo, já existem pessoas falando sobre direitos de minoria e justamente agora com essa questão da pandemia, eles usam o mesmo discurso como se fosse uma guerra. Sim, eles utilizam o mesmo cenário no final da grande Segunda Guerra Mundial como o cenário de hoje. Eles associam o cenário atual como o cenário da Segunda Grande Guerra. Preste muita atenção como o Estado consegue achar brechas para que ele cresça mais ainda diante de uma crise. E o discurso pior de todos é que devido às mortes da pandemia, as pessoas tiveram prejuízos, o planeta teve prejuízo, as nações tiveram prejuízos. Bom, pelo que eu percebi, o prejuízo não foi pelas mortes das pessoas, mas sim pelas atitudes tomadas em fechar a economia, em parar nações, justamente ligadas a ordens de uma organização mundial de saúde, ligadas justamente a um país lá no Oriente, onde começou toda essa infestação viral pelo planeta. Inclusive, quem pegar as notícias mais antigas, você pode acompanhar, você verá que uma hora poderia usar máscara, não tinha necessidade, outra hora não precisava, outra hora se torna obrigatória, e assim sucessivamente. Assim também como a questão
Fecha ou não fecha o comércio? As pessoas têm que ficar em casa ou não? E assim um monte de medidas tomadas, mas muito parecidas com medidas socialistas e comunistas, fizeram realmente que toda a economia global parasse, assim como muitas pessoas perderam emprego, principalmente os autônomos e pessoas de menor renda. Você pode perceber que nessa total manipulação, muitas empresas grandes ainda continuam funcionando, mas tudo que é público está fechado. Parques, praias e tudo que você imagina mais. Grandes empreendimentos continuam abertos. Ou seja, é muito estranho essas atitudes. É só uma questão de pensar. E antes que descubram que o lockdown foi uma grande furada, ou que realmente fizeram um lockdown de uma forma errada, porque lockdown o nome já fala, que é travar totalmente um local, há 2 chefes de Estado que realmente são contra todas essas medidas. E antes que mostre que isso mundialmente foi errado, então é melhor fazer o reset e começar tudo do zero. E muita gente compra esse discurso, inclusive quando fala que as coisas só voltarão a funcionar depois que descobrirem a famosa picada de abelha. Bom, muito importante entender que com toda essa colocação também existe o aproveitamento em manipular as empresas. Sim, o Estado intervir na empresa, no direito privado. E aí entramos numa seara muito mais perigosa. E percebe-se então que grande parte dessa manipulação colocada no planeta é uma manipulação mais estadista, mais ligada ao Estado, mas sempre num regime mais socialista, mais comunista. É estranho porque até pensávamos que essas pessoas defendiam o capitalismo. Afinal de contas, é o Fórum Mundial Econômico, mas não. Pelo que eles falam, realmente eles pregam muito mais Estado e muito mais interferência desse Estado com abertura de mais cobrança de impostos. E a coisa é tão séria que eles estão falando realmente até sobre os movimentos que estão pelo planeta todo. Mas é importante você compreender que isso vai muito além do que tudo que eles publicam. Há uma agenda global sendo implantada há muitos anos, essa agenda foi acelerada e nós temos aí para 2030 a famosa agenda da ONU, que você já conhece. E aliás, tudo está intercalado. A organização do Fórum Mundial Econômico, assim como outras organizações de saúde, Organização Mundial das Nações Unidas, tudo está envolvido no mesmo assunto, que é realmente trazer um planeta melhor, trazer uma situação melhor, uma condição melhor. É interessante porque essas pessoas, elas têm sempre organizações que querem controlar o ser humano, que querem controlar a vida privada do indivíduo, sempre pensando num coletivo, mas nunca na individualidade de cada um. E a situação ela vai muito além do que podemos entender, mas ela chega num ponto onde começa a haver também interferência devido a toda essa crise nas empresas. E o Estado faz de uma forma muito interessante, não é só com a cobrança de imposto, mas também nessa questão dos movimentos que estão buscando condições melhores, né? Como eu falei, movimentos racistas, antirracistas, né? Movimentos por igualdade, por liberdade, e também existem os movimentos das pessoas que querem influenciar as empresas, desde empresas que por colocar um conteúdo de direita, um conteúdo conservador, elas são perseguidas, mas até realmente na questão administrativa das empresas. E esse nome é bem conhecido, que é o nome que eles utilizam também ali no site, onde eles falam dos acontecimentos no Fórum Mundial Econômico. Eles falam sobre Stakeholder Economy. Nossa, que palavra que é essa? Para você entender o que é esse nome, você primeiro precisa entender. As empresas têm as pessoas chamadas shareholders. Shareholders nada mais são que pessoas que comandam a sua empresa. Elas são os donos, os proprietários, os acionistas, as pessoas também ligadas a toda a rede de produção, assim como funcionários e outras pessoas envolvidas. Mas o stakeholder economy, que eles falam, seriam
pessoas influenciadas por essas empresas, pessoas que realmente sofrem os efeitos dessa empresa. Olha que nível que está chegando. Então isso pode estender, por exemplo, como os vizinhos dessa empresa, como pessoas que realmente compram os produtos, com pessoas que de repente veem a marca dessa empresa, em cima de um leque assim que é muito grande, que sai daquele conteúdo do corporativo para um negócio muito mais social, para algo muito mais amplo. E enfim, essas pessoas, elas começam movimentos e é óbvio, nesse movimento todo, quem vai aproveitar a onda e interferir é o Estado, colocando mais Estado dentro de uma empresa. Realmente os tempos não são muito saudáveis quando se fala em reset econômico. Olha os exemplos que tivemos aí, tanto na Venezuela quanto na Argentina, são exemplos muito pesados, mas em várias partes do mundo estão acontecendo esses movimentos. Bom, antes que você fale, puxa, mas será possível ou não que isso aconteça? É importante compreender que sempre houve no planeta civilizações, impérios que caíram devido a esses acontecimentos. Qual acontecimento? A inflação do próprio Estado. Muitas nações cresceram em função do ouro, da própria riqueza que possuíam, mas em determinado momento, por questão de querer fazer guerras, por questão de querer proteger pessoas, de querer ser maior do que eram, muitas nações sucumbiram. E a gente tem fatos comprovados pela história, por exemplo, como o Estado Romano, como o Império Grego Antigo, como por exemplo o Império Bizantino. Várias coisas caíram em função desse Estado inchado. E agora, pelo jeito, parece que eles vão realmente querer mudar esse discurso. Mas, para você compreender um pouco mais a fundo, o que está acontecendo realmente? Primeiro, precisa lembrar que a nossa economia ela é muito nova. Esse estilo de economia que nós temos ele é muito recente. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. É uma economia baseada no lastro por dólar, que ela foi trazida por Nixon em 1971 em função da troca da moeda, já que o padrão do acordo de Bretton Woods, que foi feito em 1944, esse padrão ele foi acabando aos poucos até entrar em colapso. Esse padrão era baseado em uma economia em função do lastro de ouro que um país possuía. Quanto mais ouro, mais poderoso era. Em 71, Nixon quebra esse conceito e coloca o dólar como uma moeda de lastro. E a gente tem isso acontecendo até hoje. Mas essa economia maluca que foi criada, apesar de ser recente, ela traz umas coisas muito estranhas, como por exemplo nós temos hoje a Tesla valendo mais que a empresa GM e Ford, que são duas montadoras tradicionais que produzem muito mais carro que a Tesla. Então olha que interessante como o mercado está funcionando. São coisas muito surreais. Mas é muito mais do que apenas a troca de uma moeda fiduciária. Há algo muito mais forte por trás disso. Óbvio que aproveitando toda a questão dessa pandemia, associando tanto ela como uma guerra e mostrando o exemplo da Segunda Guerra Mundial, muitos falam que é necessário um novo Bretton Woods. Bretton Woods foi um acordo realmente que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, onde vários líderes de Estado se reuniram e criaram um padrão baseado em economia de ouro, né, com lastro de ouro, e assim criaram também organizações para gerenciar o mundo. Organizações essas que têm todo um sistema que pensa realmente no social, que pensa num comunitário. E quando nós temos uma condição como hoje, realmente o Estado percebe que ele tem que crescer, que está perdendo lugar. Mas na verdade não é só pela pandemia, mas sim também ele está perdendo lugar em função
de novas condições que o planeta está oferecendo. Uma delas é justamente essa abertura que a internet gerou, trazendo mais informações para as pessoas e, consequentemente, mais liberdade para o indivíduo. Isso é muito importante, mas o Estado não vê dessa maneira. E a grande realidade que há por trás disso, também a questão das criptomoedas. Sim, hoje, com essa abertura, as moedas realmente têm uma outra significância. E esse resultado traz um sistema paralelo que não precisa do Estado para existir. Aliás, todo esse exercício que a pandemia mostrou que realmente o Estado é fraco, que o Estado não teve cuidados em tratar bem as pessoas. Olha que situação, hein? Pensando nisso, aproveitaram realmente o grande fórum global, né? Fórum Econômico Global em Davos, para que façamos um novo reset, um discurso muito bonito, muito montado. Mas por trás realmente disso existe a tal da tributação global. E eu vou falar de alguns personagens que vocês verão aqui, muito importantes, que eles fazem parte desse cenário. Um deles são duas personalidades muito importantes nessa tendência da tributação global. São eles, por exemplo, o norte-americano Joseph Eugene Stiglitz, que foi Nobel de 2001 e ele é um opositor do livre mercado, e o francês Thomas Piketty, que ele é famoso na mídia e é autor do livro Capital do século XXI. E eles trazem o objetivo de arrecadar mais impostos. Uma tributação global trará aos governos muito mais dinheiro, já que eles estão falando que tiveram prejuízo com a pandemia global. A ideia é realmente uma proposta de trazer uma nova tributação global e evitar que as empresas levem seus lucros para locais do planeta onde tem uma tributação muito mais baixa. Mas esse discurso é muito antigo, né? E já foi abordado diversas vezes pela mídia. Temos o exemplo de maio de 2020, né, 27 de maio, onde falam, né, no jornal Telegraph, um novo Bretton Woods, que haja um novo Bretton Woods. Há também um escrito ali onde fala um plano global para ajudar nações por causa da pandemia que estamos vivendo, mostrando um pós-segunda guerra. No dia 6 também de junho de 2020, El País, com Nicholas Stern, ele fala que é necessário um novo acordo com o Bretton Woods, com a necessidade de uma nova ordem mundial com expansão de instituições financeiras multilaterais. Em toda essa história existe uma pessoa muito famosa também, que é o Murray Rothbard, e ele é uma pessoa que traz uma diferença no discurso que está sendo colocado em toda a história, pois afinal de contas ele é um economista norte-americano da escola austríaca e ele ajudou muito a definir o conceito moderno de libertarianismo e funda uma vertente do anarquismo baseada no livre mercado, denominada anarcocapitalismo. Ele inclusive escreveu um livro que é esse aqui, O que o governo faz com o nosso dinheiro, um livro muito famoso. O livro foi escrito há praticamente meio século atrás. E olha uma frase que tem nesse livro aqui, ó, presta atenção. Já está claro que o sonho dos inflacionistas é algum tipo de papel moeda mundial, manipulado por um governo e por um banco central mundial, inflacionando a oferta monetária de todos os países a uma taxa comunitária. O mundo tem se movido a passos firmes para essa direção. Será que ele estava prevendo o futuro? Olha que importante, né? A frase dele, falada num livro há 60 anos atrás praticamente, ela já previa o que está acontecendo agora. O que eles querem, que é a grande tributação global. Mas como que eles podem fazer então esse movimento da grande tributação e, além do mais, trazer essas modificações com relação ao lastro de moeda? Existe uma palavra muito utilizada na economia que chama SDR. Então vem de uma palavra que é uma sigla chamada SDR, que é uma sigla que vem das palavras inglesas, né? Que é Special Drawing Rights. Nada mais do que direitos especiais a saque, para que faça a substituição em relação ao dólar. Portanto, desde 2008 vem sendo sempre fortalecida essa ideia e usar o SDR como uma moeda. A ONU, por exemplo, em 2010 teve um comitê de notáveis que foram liderados justamente por Joseph Stiglitz, que em 23 de abril de 2009 ele fala sobre essa colocação.
E também há um estudo do próprio FMI em que afirma que a adoção do SDR como uma moeda de fundo mundial. Muitos países também apoiam essa ideia de fundo ativo como o SDR, desde não só países, mas também organizações como a ONU, a China, a Rússia, né, o próprio FMI e também, quem diria, né, o próprio George Soros. Né? George Soros também apoia isso, tem uma matéria de 11/12/2009 falando sobre esse assunto. Mas o SDR não é uma coisa recente, também começou há praticamente 50 anos, em 1969, como uma unidade de conta do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Inclusive, ele é a base da cobrança de juros por essa instituição nas transações internacionais com os países. Inicialmente, utilizava os acordos de Bretton Woods para respaldar o valor em ouro e também um pouco em dólar. Mas em 1969 para 70, houve realmente essa transformação das mudanças das informações de Bretton Woods, os acordos que ocorreram naquela época, para a utilização do dólar como um lastro. Então essa moeda chamada SDR, né, esse padrão, foi apenas utilizado pelo FMI nas transações internacionais com os países. Mas desde 2010 isso vem crescendo, o interesse em utilizar essa moeda, né, como uma moeda universal única, né, uma moeda somente ela no planeta. E ela, para você ter ideia, é composta também por dólar, é composta pela libra esterlina, é composta pelo euro, é composta pelo ien japonês, é composta também pelo renminbi chinês e, inclusive, eles querem colocar também o real como um lastro nessa moeda chamada SDR. Na história, o SDR foi utilizado algumas vezes, por exemplo, nos anos 70, foi utilizado também em 1979, foi utilizado também em 2008, quando houve aquela bolha, né, no mercado norte-americano. Então, por 3 vezes foi utilizado o SDR como um meio de uma moeda global. Mas agora o interesse realmente é que essa moeda se torne global definitivamente e lastreie todas as informações do planeta. E isso pode realmente ajudar as nações, entre aspas, com problemas? Só o tempo dirá. Mas realmente o interesse deles em criar uma moeda global é muito grande. E isso poderá fazer algo muito diferente na economia atual. Imagina, um reset, tudo que tem muda de valor, né? Principalmente o pessoal do Brasil sabe muito bem quantas vezes o dinheiro já foi mudado de nome, quantas vezes corta zero, acrescenta zero e muda no jeito de escrever. E agora? Há também essa mudança de valorização em função do SDR. Enfim, é isso, pessoal. O que se percebe? Que, resumindo, os líderes globais no fórum realmente aproveitaram todo esse momento em que parece que há um caos no planeta, um caos que até então parece meio instaurado, né? Porque eles associam esse caos a uma guerra, e é um caos gerado justamente por toda essa questão de lockdown e tudo isso que fechou. Pode perceber que esse novo normal colocado obriga que as pessoas se distanciem demais, obriga que realmente os negócios fiquem quebrados, porque não há como trabalhar, porque há muito Estado sendo colocado, né, de maneira que fecha e que você não pode abrir. E é triste, né, toda essa situação, porque eles, aproveitando desse momento, eles fazem o quê? Eles colocam uma situação de reset. Vamos parar tudo, o capitalismo deu errado, as mortes trouxeram prejuízos, e na verdade não foram as mortes. E resumindo, eles querem realmente nesse novo reset trazer um novo padrão global, que é o SDR, mas também junto com isso uma tributação global, apoiada pelo Joseph e também pelo Piketty, e realmente nessa notoriedade, coisas econômicas, novos lastreamentos econômicos, novas transformações, eles vão implantar todos os sistemas de controle. Inclusive uma das coisas que se fala muito no fórum, né, que foi comentada, foi justamente a questão da tecnologia chegando para nós.
Sim, eles querem aproveitar toda essa onda em que as pessoas têm que ficar mais distantes para que se implante novamente um novo sistema mais automatizado. E aproveitando, então que tal começar a quarta revolução industrial, onde os robôs farão o serviço dos seres humanos, por exemplo, a inteligência artificial, quer ela no rastreamento das pessoas, que está acontecendo, que eu já falei em vídeos no canal, mas também a questão, por exemplo, da medicina à distância. Sim, vasculhar as pessoas à distância, e com isso que tal implantar um chip para que possa esse chip passar informações para todo mundo? Olha que coisa prática. É assim que funciona o social de todas essas instituições, sempre com aquela boa palavra: é para o nosso bem. É estranho, né? A pessoa não mora na minha casa, a pessoa não sabe o que eu faço direito, não conhece minha vida, não dorme comigo, não é meu pai nem minha mãe, mas essa instituição vai chegar nas nossas casas e falar: é para o seu bem, tudo é para o seu bem. E é incrível, né? Com tantas coisas para o bem, também eles aproveitam. Olha a situação que o planeta chegou. Será que tudo foi para o nosso bem? Preste muita atenção, que até as mudanças climáticas estão envolvidas em toda essa história. E é triste, né? Porque algumas pessoas lúcidas vão pensar realmente nisso, vão ter alguma noção, mas a grande maioria simplesmente, como zumbis, vão aceitar tudo que será imposto, e quiçá que nós teremos aí para o futuro. Quem sabe como será nesse futuro aí que virá. Mas a verdade está aí, o grande reset. Temos aí duas pessoas muito sérias, né, que são os dois presidentes aí, Bolsonaro e Trump. Estarmos atentos fazem parte de vários movimentos que o ser humano deve ter sempre nas suas vidas. E um dos movimentos realmente é entender o que esse sistema quer implantar. Eu sei que meia dúzia de pessoas estará desperta. Que tal aumentar o número de pessoas para entender tudo isso? Porque com as redes sociais, tudo isso cresce, toda a informação extrapola. E realmente esse discurso que está sendo imposto, como eles estão falando, que o capitalismo deu errado, que o Estado realmente vai cuidar mais de você, já que o Estado atingiu níveis muito especiais de cuidado com as pessoas devido à pandemia, apesar de tudo se tornar uma guerra, e que realmente a gente não quer moedas, né, criptomoedas, e que a gente vai controlar o acesso à internet de todo mundo e assim também controlar mais a sociedade através de meios de controles, como por exemplo o microchip e outras informações. A gente vai realmente trazer um estado melhor. Não, isso simplesmente é uma vontade deles, mas o ser humano tem como mudar, já que a minha opinião realmente é que possivelmente, como as pessoas tendem sempre a dividir em grupos, haverá grupos que serão contra isso. E a soma desses grupos mostrará que realmente o Estado é ineficiente, como está sendo há muito tempo já. Não está trazendo soluções para que as pessoas precisam. Apesar de a gente ver vários movimentos, várias instituições poderosas no planeta, percebe-se que há aumento de violência, aumento de fome, aumento de poluição, aumento de tantas coisas, e ao mesmo tempo carências de coisas importantes como estudo, como liberdade econômica, como também a questão de segurança, né? Então assim, podia elencar tanta coisa, mas a minha opinião é que chegará um momento que as pessoas elas darão fim ao Estado. Esse discurso que eles estão aproveitando para fortalecer o lado deles poderá virar contra eles mesmos, né? Porque o povo sempre tenta achar soluções, e essa é a nossa esperança. Mas para que isso aconteça, vocês precisam ser livres, precisam valorizar a liberdade a cada dia. Isso é impossível de fazer trancado numa casa, ou isso é impossível de fazer sendo doutrinado a todo momento. Mas o povo já percebeu, né, que está tudo muito errado, que essa mordaça sendo colocada todo dia já está insuportável. Então, essa é a grande esperança de tudo. Bom, espero que realmente esse vídeo tenha trazido um pouquinho de clareza para vocês, né? O assunto é muito extenso, o assunto é muito demorado, mas esse é o objetivo, clareza e realmente foco. Não dá para ser gado, que nem o pessoal fala, não dá para ser
uma pessoa só envolvida porque os outros determinam nossas vidas. A gente tem que ser realmente livre para saber o que é bom para nós. Isso chama-se liberdade, democracia e, sobretudo, crescimento. Honrar a todos, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever-se no canal, verificar sua inscrição e também divulgar aos seus amigos.